brasileiro é famoso por ser criativo na hora de nomear os seus rebentos. Porém, nós temos um concorrente à altura, os britânicos da Era Vitoriana. Hoje, nós vamos conhecer alguns dos nomes mais improváveis dessa época. Mas antes de começarmos, o que foi a Era Vitoriana? A Era Vitoriana, o período de 63 anos, de 1837 a 1901, que marcou o reinado da Rainha Vitória da Inglaterra, foi a época da primeira revolução industrial do mundo, de significativas reformas políticas e mudanças sociais. Charles Dickens e Charles Darwin, do boom ferroviário, do primeiro telefone, do primeiro telégrafo e das primeiras fotografias, mas também do declínio da vida rural à medida que as cidades cresceram e se expandiram rapidamente, de longas e árduas horas de trabalho nas fábricas, do início da Guerra da Crimeia e da onda de terror que Jack o Estripador espalhou por Londres. A jovem princesa Vitória, que subiu ao trono aos 18 anos após a morte de seu tio Guilherme IV, foi a segunda maior monarca da Grã-Bretanha, superada apenas pela rainha Elizabeth II. À época de seu reinado, a Grã-Bretanha era o maior império do mundo, com 1/4 da população global devendo lealdade a Her Majesty. No final do período, a Grã-Bretanha começou a declinar como um poder político e econômico global em relação a outras grandes potências, principalmente os Estados Unidos. Mas esse declínio não foi perceptivelmente agudo até depois da Segunda Guerra Mundial. A era também é conhecida pelos nomes a seguir. Vamos começar, claro, do começo, com a letra A. O pequeno William Lambert, filho de William e Maria Lambert, não nasceu em Marte, nasceu em Chelsea em 1890. O segundo nome, ele é quilométrico e eu vou ser obrigada a ler. A pequena foi batizada de Anne, Bertha, Cecilia, Diana, Emily, Fanny, Gertrude, Hypatia, Hugh, Jane, Kate, Louisa, Maud, Nora, Ophelia, Quince, Rebecca, Stockley, Teresa, Ulysses, Venus, Winifred, Xenophon, Yeti, Zeus. O seu sobrenome era Pepper. O próximo nome é bem mais curto, Baboon, provavelmente em homenagem a Charles Darwin. Em 1842 nasceu na cidade de Horncastle, o filho de John e Sophia Megson, o pequeno Cleft Megson. Cleft significa lábio leporino, mas não se sabe se ele nasceu com essa condição. Ainda na ala médica nós temos o pequeno Clifton Anti-Vaccination West, nascido em 1879 na região de Medway. O pequeno provavelmente nunca fora vacinado. Já os pais desse menino sonhavam com um dia que o filho iria crescer e estudar medicina em Cambridge, então precavidos, já o batizaram de Dr. Harvey. Assim, ele não teria para onde correr. Se você achou esses nomes bizarros até agora, calma, sempre pode piorar. Um garotinho nascido em 1871 se chamava Friendless Baxter, ou seja, sem amigos. Além dos 100 amigos, mais ou menos na mesma época nasceu um ser do mal, Evil. A mãe desse garoto deve ter passado por uma gestação tão traumática que resolveu batizar o seu diabinho de acordo. O amiguinho do Evil se chamava Scary Looker, ou seja, uma pessoa de aparência assustadora. Temos também os pais do bebê Freezer Breezer, ou Brisa Mais Congelante. Provavelmente eles tinham um baita de um pé frio. Mas também temos a ala dos otimistas com o pequeno bebê Happy. E também a pequena Faith, Hope, Charity, ou seja, fé, esperança e caridade, nascida em 1889. É engraçado que esses três nomes separados, eles são bastante comuns até hoje, só que provavelmente a mãe dessa menina não se contentou e resolveu juntar os três para que se tornassem estranhos. Já essa pobre criança se chamava Leicester Railway. Ela foi batizada com esse nome lindo porque nasceu dentro de um vagão na estação de trem da cidade de Leicester. Compreensivelmente, uns anos depois, ela conseguiu retirar o Railway do nome. Agora, eu não duvido que aqui no nosso Brasilzão existam crianças chamadas Estação da Luz, Central do Brasil ou Estrada de Santos. Temos também a pequena Mineral Girl Waters, ou Garota da Água Mineral, nascida em 1892. Ela, aliás, tinha uma irmã chamada Virginia Waters, que é uma cidadezinha na Inglaterra. Infelizmente, a garota da água mineral morreu aos 23 anos durante a Primeira Guerra Mundial. Não se sabe se por um bombardeio ou de desgosto. Temos também a Mrs. Fortinclock. Fortin significa... Isso aí. E cluck significa cacarejar.
Mrs. Fatincluck. Temos também o pequeno Never Wuck Woke. Já esse aqui devia ser o caçula de 20 irmãos, já que ele se chamava One Too Many, ou seja, pessoas demais. One Too Many sobreviveu a 2 guerras e morreu aos 76 anos. Provavelmente os pais dessa criança aqui não faziam ideia de que nome iam colocar na criança e resolveram simplesmente dar a ela o primeiro nome que vissem quando entrassem no cartório. E o nome escolhido foi Register, ou Registro. Já o casal Thomas e Alistair resolveu seguir uma tradição ridícula da sua família e batizaram o filho de acordo com o avô e o bisavô dele, Time of Day, ou seja, hora do dia. That's it who'd have thought it. Sim, a criança se chamava Isso é o que alguém teria pensado. Anos depois, o filho do senhor e da senhora Restell compreensivelmente mudou seu nome para George. Já o pequeno Toilet deve ter feito bastante cocô na fralda. E agora nós temos a ala dos pais com mania de grandeza. O pai desse menino aproveitou que o sobrenome da família era Castle e batizou o garoto de Windsor. O castelo de Windsor, aliás, é o local onde o rei Henrique VIII foi enterrado ao lado de sua terceira esposa Jane Seymour e onde aconteceu o casamento do príncipe Harry no ano retrasado. Temos também a pequena Princess Cheese. Os pais provavelmente quiseram juntar em um nome só as 2 coisas que mais amavam, a sua princesinha e o derivado do leite. Já o pequeno King Arthur Johnson nasceu em 1885 em Daventry. Seu primo teve menos sorte ainda e se chamava O.K. Johnson. Temos também 2 nomes apetitosos, Raspberry Lemon e Lettuce Burger, filhos de 2 mães que provavelmente tiveram seus desejos negados durante a gravidez. Vamos finalizar então pelo fim com a letra Z, com a pequena Zebra Lines. Nascida em 1875, ela infelizmente morreu ainda criança. Zebra, aliás, era um nome bastante normal na época. Normal não, né? Comum. E você, conhece algum nome vitoriano estranho que eu não mencionei aqui? Coloca nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, seu nome deve ser bem feio.